O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a Igreja é chamada a olhar com muita atenção para um personagem ilustre da nossa história, São Francisco Xavier, grande missionário, sem dúvida alguma um dos maiores missionários que a Igreja já teve. E olhar para ele significa contemplar o que o Evangelho é capaz de realizar na vida de quem realmente acolhe a palavra, não de qualquer jeito, mas confiando na palavra e, mais do que isso, confiando naquele que nos dirigiu a palavra. São Francisco Xavier, jesuíta, viveu contemporaneamente a Santo Inácio de Loyola, era a mesma época de Santo Antônio Maria Zacaria, e teve a coragem de largar tudo para levar o Cristo naqueles lugares mais difíceis. Naquela época, porque hoje, se nós formos olhar, os lugares mais difíceis estão cada vez mais próximos de nós. Existe uma resistência muito grande no coração das pessoas em seguir nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje nos faz refletir sobre a importância de não só louvar com os lábios, mas de viver intensamente a própria fé, demonstrando essa fé através das nossas atitudes, dos nossos gestos concretos. E quando nós olhamos para essas palavras que o Senhor hoje nos direciona, deveríamos prestar atenção numa coisa, principalmente porque nós temos sempre um grande receio, uma preocupação muito grande com as dificuldades. Seja aquele que ouve a palavra e põe em prática, seja aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ambos enfrentam as mesmas dificuldades. Veio a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa. Se nós observarmos, nos dois casos, seja daquele que confia que daquele que não confia, as dificuldades são as mesmas, mas o resultado é que é diferente. Porque quem confia
quem acredita no Senhor, quem de fato põe em prática suas palavras, não desaba. O outro desaba. Então, nós temos a ocasião, meus irmãos e minhas irmãs, de refletir sobre a coisa mais importante que nós viemos fazer sobre essa terra. Nós viemos aqui para buscar a nossa salvação através de gestos, de atitudes concretas todos os dias. E se nós não fizermos isso, nós estamos perdendo tempo. A palavra de Deus, ela nos direciona muito bem. Não tem quem possa se reclamar de dizer que não soube. É muito claro o que o Senhor nos fala. Essa manhã de quinta-feira, no período da primeira semana do Advento, o Senhor diz que nós não devemos só olhar para a palavra dele e ficar admirados, e ficar impressionados, e procurar entender a época em que foi escrita e o contexto e tal, mas o Senhor nos fala um pouquinho mais. Ele pede para que nós nos esforcemos para pôr em prática, praticar a palavra. Como ele dirá em outro momento, que não sejamos só meros ouvintes. Então a palavra de Deus, ela é o que nos sustenta, é o que nos dá força para não cairmos nos momentos de dificuldade. Hoje, de uma forma geral, nós nos preocupamos muito com o exterior, com a exterioridade. Mas o Senhor nos convida a todo momento a olhar para dentro de nós, a refletirmos sobre a nossa condição e a buscarmos uma transformação das nossas vidas. São Francisco Xavier, que viveu há quase 500 anos, enfrentou muitas dificuldades e morreu muito novo, mas teve a força de anunciar nosso Senhor Jesus Cristo no meio de pessoas que nunca tinham ouvido falar, nunca tinham sequer ouvido mencionar o nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós somos chamados a falar de Jesus num ambiente onde as pessoas falam do nome dele, mas vivem numa superficialidade que impressiona. Evangelizar aqueles que já foram batizados é o desafio dos nossos dias. E como igreja, nós devemos ter cada vez mais consciência disso, da importância de evangelizarmos os batizados. Porque não adianta só dizer que foi batizado. Nós temos que viver o nosso batismo. Quantas pessoas que vivem com a Bíblia nas mãos e leem e interpretam, mas sempre para julgar os outros e nunca para julgar a si mesmos. Enquanto que diante da palavra, a primeira reflexão, ela tem que ser voltada para mim. Sou eu que devo ver aqui, em vez de ficar olhando aqui para a igreja e procurando quem aqui só faz ouvir, mas não vive. Eu não devo fazer isso de maneira alguma, porque eu estou sendo covarde e estou sendo omisso. Diante da palavra de Deus, a primeira pessoa a ser confrontada sou eu mesmo. Como é que eu estou vivendo a minha vida de cristão? Eu ouço a palavra de Deus e me esforço para pôr em prática, agindo como alguém que tem prudência, ou eu estou me comportando como um tolo, que ouço a palavra, faço pouco caso, ou então interpreto sempre em relação aos outros. Quem precisa mudar é sempre o outro. É importante que nós façamos esse passo. Todas as pessoas que progrediram na vida espiritual, progrediram porque começaram a confrontar a própria maneira de viver com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma tendência natural a sempre pensar no outro,
a sempre achar que é o outro que precisa de mudança, quando na verdade somos nós que precisamos mudar. A primeira mudança tem que ser feita em mim, nas minhas atitudes, na minha maneira de agir, na minha maneira de viver a palavra. Eu não posso pretender mudar o mundo se primeiramente eu não mudar a mim mesmo. A evangelização é feita a partir do momento em que eu sou evangelizado. Então é esse o grande trabalho que nós devemos fazer ao longo desses dias em que nos preparamos para o Natal do Senhor. Busquemos olhar para a palavra de maneira mais atenta, que a palavra de Deus realmente nos impulsione a mudarmos nossas atitudes. E isso tudo tem que ser acompanhado de oração. Hoje, por uma providência, nós temos também na liturgia um salmo que nos lembra da porta. A segunda estrofe do salmo de hoje fala justamente da porta. E nós estamos nos preparando para atravessar a porta santa. Salmo 117. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Essa estrofe do Salmo 117 que nós rezamos hoje, nos fala da porta e imediatamente nós entendemos que a porta é o próprio Cristo. E quem ouve e põe em prática a sua palavra, está entrando por essa porta. Uma porta que é aberta a todos, para uma vida diferente, para uma vida melhor. Diante das dificuldades que hoje nós enfrentamos, ontem, em um momento de reflexão com um grupo, nós falávamos sobre o momento difícil em que o povo brasileiro se encontra, mas a um certo ponto nós chegamos a uma conclusão. Mais do que econômico e político, a crise pior é a crise moral. É a falta de entendimento sobre o que é certo e o que é errado. E somente olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo sua palavra e esforçando-nos para pô-la em prática, é que nós poderemos realmente dizer isso é certo e isso é errado. Quem vai dizer para nós o que é certo e o que é errado é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, o convite para olhar para Ele e recuperar a dignidade daqueles que perderam. Podemos ficar mais pobres, podemos passar por aperto, por dificuldades que seja, mas que não percamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus. E que a nossa dignidade tem que estar acima de qualquer coisa. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, repito, é preciso cumprir com aquilo que Ele nos pede. Portanto, ouvir a palavra e esforçar-se para pôr em prática. E assim nós ficaremos de pé, como a casa construída sobre a rocha. E isso nos lembra imediatamente o evangelho que nós ouvimos domingo, quando o Senhor dizia que quando tudo isso começar a acontecer, levantai-vos, orai sem cessar, para que possais permanecer de pé diante do Filho do Homem. A dignidade que nós devemos manter a todo custo, a toda prova, de modo particular, rezando, porque não adianta a pessoa achar que vai ficar de pé diante de Deus sem oração. Não fica. E nós devemos realmente buscar a oração cotidianamente e rezarmos com muita fé, acreditarmos no poder de Deus, nos esforçarmos cada momento
rezar o terço, rezar os salmos, fazer um momento de oração, participar da missa, receber a Santa Eucaristia, meditar sobre aquilo que o Senhor nos fala. Se nós agirmos assim, nós saberemos muito bem o que é certo e o que é errado. Se nós agirmos assim, nós estaremos de pé diante do Senhor. É Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, a luz que continua brilhando para nos mostrar por onde nós devemos caminhar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, mais do que ficar olhando para as dificuldades, para as crises, para a situação econômica, para isso e para aquilo, vamos direcionar nosso olhar para Jesus Cristo. Só nele nós encontramos paz e salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.